A infertilidade, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como uma condição médica que afeta aproximadamente 17,5% da população adulta em idade reprodutiva, ainda enfrenta resistência social e desconhecimento técnico. Entre as causas mais comuns para mulheres estão alterações hormonais, endometriose, miomas uterinos e obstruções nas trompas. No caso dos homens, destacam-se baixa contagem de espermatozoides, varicocele, infecções e fatores genéticos. Há ainda casos classificados como sem causa aparente, quando exames não indicam alterações significativas. O impacto da infertilidade vai além do aspecto biológico, atingindo também a saúde emocional e social dos casais. O Entre Assuntos de hoje está no ar e vamos falar sobre os desafios da infertilidade. Para falar mais sobre reprodução humana, eu recebo aqui com muita satisfação o ginecologista e especialista em reprodução humana, Marcelo Cavalcante. Seja muito bem-vindo à Opinião CE e ao programa Entre Assuntos, doutor Marcelo. Eu que agradeço, Elba, e fico aqui à disposição para a gente conversar sobre um tema que é um tema atual e um tema que tem acometido, que está presente na vida cada vez mais frequente e que tem dificultado alguns casais em alcançar o seu objetivo de construir sua família. Exatamente, é um tema que mexe muito assim com o emocional das pessoas, que está ligado a uma coisa que é tão assim inerente ao ser humano, né, que é a reprodução, é você ter uma família, ter filhos. Então isso toca muito fortemente as pessoas. E eu queria justamente começar, doutor Marcelo, perguntando assim, como é que está esse perfil hoje, né? Esse número de pessoas, de mulheres com dificuldade para engravidar, ele tem crescido, ele tem diminuído? Como é que está esse perfil? Bom, quando a gente fala de dificuldade para engravidar, a gente tem que lembrar que é o casal. É a infertilidade conjugal. E hoje a gente também pode conversar ao longo da entrevista, existem diferentes formas de casais e que a ciência tem ajudado a esses casais constituírem suas famílias. O que tem se observado, e é um dado recente, um dado que chama a atenção, é um aumento considerado no número de casais que estão tendo dificuldade para engravidar, que a gente pode denominar como casais inférteis. No início dos anos 2000, a Organização Mundial de Saúde tinha um número que era em torno de 8 a 10% dos casais eram inférteis, tinham dificuldade para engravidar. Recentemente foi atualizado essa estatística e hoje em torno de 17 a 18% dos casais, quando vão desejar engravidar, eles vão ter dificuldade. Não que não consiga, né? Que aí existe uma diferença no conceito entre infertilidade e esterilidade. Mas eles vão ter alguma dificuldade e vão ter que procurar ajuda com um especialista, talvez fazer algum tratamento. Ainda dentro desse contexto, a gente sabe que culturalmente há uma sobrecarga em cima da mulher, né? Ah, não consigo engravidar ou não, mas sua fala já deixou muito claro que é o casal que engravida, né? Então, como é que está hoje essa questão da participação do homem dentro desse processo? Ainda há uma resistência ou os homens estão realmente mais propensos a buscar e caminhar junto nesse tratamento e nessa busca pela solução? Geralmente, essa demanda parte mais da mulher. E a gente ainda encontra alguma resistência da parte masculina, do homem, daquele casal, a se engajar no tratamento e na investigação. A gente tem observado uma queda nessa resistência, mas ainda existe. Quando a gente fala de infertilidade, que eu comentei com você, a infertilidade conjugal, é o casal que está naquele projeto de ter filho. Então existe a participação dos dois. Quando a gente avalia as causas, é muito democrática. Acaba acometendo tanto homem e mulher em proporções semelhantes. Em torno de 30% a 40% dos casos, a causa será somente feminina. 30% a 40% dos casos, a causa será somente masculina. Em torno de 10% a 20% a gente vai ter causa simultânea. Tanto o homem quanto a mulher vai ter algum problema que está impossibilitando aquela gravidez. E, infelizmente, apesar de todo o avanço da ciência, a gente ainda tem algum percentual desses casais
que a gente não consegue identificar uma causa. Em torno de 10 a 15% dos casais, a gente faz toda a investigação, todos os exames que tem disponíveis e a gente não encontra nenhuma causa aparente. É o que a gente chama de infertilidade sem causa aparente. E aí esses casais, muitas vezes, como você falou da parte psicológica, esses casais, muitas vezes, eles ficam sem ter uma resposta, às vezes retardam o início de um tratamento, vão em busca de uma segunda, de uma terceira opinião de diferentes profissionais e acabam que isso retarda o seu tratamento, podendo impactar no resultado. Nossa. Agora, doutor Marcelo, essa questão do percurso, né? Como é que eu identifico qual é o momento correto para eu tentar, olha, tem alguma coisa errada, eu preciso de ajuda médica, né? Como é que é esse caminho, qual é o primeiro passo a se dar quando o casal identifica esse problema? Então, vamos lá. Isso parte do conceito de infertilidade. Aquele casal em que a mulher, e aí é um outro dado que a gente sempre tem que bater, na idade da mulher. Infelizmente, a biologia reprodutiva da mulher, ela apresenta uma conta muito cedo. A idade da mulher tem um impacto importante na sua fertilidade. Por isso que quando a gente fala da definição de infertilidade, se baseia nesse conceito baseado na idade da mulher. Um casal em que a mulher tem menos do que 35 anos e são duas pessoas saudáveis, que não têm nenhuma doença que impacta na fertilidade, eles têm um prazo de até 1 ano para conseguir engravidar naturalmente, desde que essa mulher esteja menstruando regularmente e o casal tenha as suas relações sexuais rotineiramente. Aquele casal em que a mulher tem mais do que 35 anos, eles têm um prazo de até 6 meses. A gente, como a idade da mulher é importante na fertilidade, a gente não pode dar um período muito longo para eles tentarem engravidar. Então, nessas duas situações, casal em que a mulher tem menos do que 35, se já está há mais de 1 ano tentando engravidar, ou a que tem mais do que 35, já está há mais de 6 meses tentando engravidar, esse casal tem que procurar ajuda, tem que ser avaliado por um especialista. E aquele casal em que a mulher ou o homem sabidamente tem um problema de saúde que reduz a sua fertilidade, por exemplo, a mulher já tem um diagnóstico de endometriose, ou ela já tem um diagnóstico de ovário policístico que ela não menstrua regularmente, ou o homem tem um diagnóstico, eu tive cachumba, papeira quando era criança e isso afetou o meu testículo. Então, esses casais não devem nem esperar. Eles já devem ir em busca de uma avaliação com especialista para orientar durante esse trajeto. Maravilha. Agora, quais são aí as opções, né? O que é que eu posso ter disponível e o que é que o médico orienta em consultório para começar esse percurso? Sempre o início vai ser através da investigação, a gente tentar identificar a causa daquela dificuldade para engravidar, se é uma causa masculina, se é uma causa feminina. Se a gente consegue identificar essa causa e essa causa é tratável, a gente consegue fazer com que esse casal possa engravidar naturalmente. Em algumas situações, a gente vai precisar lançar mão de alguns tratamentos. E os tratamentos, eles são divididos em 2 grupos. Um tratamento que a gente chama de baixa complexidade e um tratamento de alta complexidade. Os tratamentos de baixa complexidade, basicamente, é o que a gente chama do namoro programado, e que a gente tenta identificar aquele período em que a mulher está mais propícia, que ela está fértil, o período ovulatório, e vai orientar o casal a namorar nesse período. Daí vem o nome namoro programado, namoro planejado. Mas para isso a gente tem que ter um homem com a qualidade seminal normal e uma mulher sem alterações na parte anatômica, as trompas não podem ter nenhum problema, tem que estar livres e ela precisa estar ovulando. Aquele outro casal em que a gente tem a mulher ovulando sem nenhuma alteração anatômica nas trompas e que o problema esteja somente numa qualidade levemente diminuída do sêmen, da qualidade dos espermatozoides, a gente pode tentar um segundo tratamento de baixa complexidade, que a gente chama de inseminação artificial. E aqui é bom a gente reforçar o conceito, esse nome, que muitas vezes o casal, as pessoas acabam confundindo. Inseminação artificial não é aquela fertilização in vitro, não é o bebê de proveta. É apenas introduzir o sêmen, daí inseminação, de uma forma artificial. A gente faz a coleta do sêmen do parceiro, melhora esse sêmen no laboratório e naquele período que a mulher estiver ovulando, que ela estiver fértil,
ao invés do casal ter a relação sexual, a gente vai colocar esse sêmen capacitado, melhorado, na cavidade do útero. Então, o termo inseminação artificial. Para aqueles casais em que existe alguma alteração anatômica, as trompas estão obstruídas, casais que a mulher tem uma endometriose muito severa, que não conseguiram engravidar pelas técnicas mais simples, ou que a qualidade do sêmen é muito comprometida, esses casais eles precisam recorrer para a fertilização in vitro, que é gerar o embrião no laboratório. A gente precisa fazer um tratamento com a mulher para poder coletar seus óvulos, e no laboratório a gente vai fazer esse encontro do espermatozoide com o óvulo e gera o embrião. Depois desse embrião formado, a gente vai fazer a transferência para a cavidade uterina. Esses são casos que têm uma maior dificuldade, casos em que os exames são bem mais alterados e que a gente pode alcançar bons resultados com ele também. Dentro desse percurso, né, quais são assim os percentuais, doutor? A maioria das pessoas consegue já nesses processos iniciais, ou hoje realmente o grau de complexidade é maior e esse procedimento mais complexo é o que é mais feito? Vai depender do diagnóstico, tá? A grande maioria dos casais, eles vão conseguir engravidar com os tratamentos de baixa complexidade, tá? Um percentual pequeno que precisa recorrer para a fertilização in vitro. E os tratamentos de baixa complexidade, a maior vantagem, vamos dizer assim, são os tratamentos que eles têm baixo custo e você consegue repetir durante alguns meses. E aí a gente vai ter o que a gente chama de uma taxa acumulativa de gravidez boa, porque você vai estar ali aqueles casais que passaram 3, 4 meses tentando e no final eu vejo o total de todos os casais que conseguiram engravidar. Quando a gente analisa um número isolado de a chance em um único mês, é relativamente baixa. Um namoro planejado, por exemplo, vai dar uma chance de engravidar em torno ali de uns 15% do casal. Mas a gente pode repetir aquele tratamento durante 6 meses e que vai dar um percentual bom. Tá? 60%, 70% dos casais conseguem engravidar com esse namoro planejado depois de 3, 4, 5 meses. Já a fertilização in vitro, quando a gente analisa uma única tentativa, um único ciclo, ela é bem superior a um namoro planejado, a uma inseminação artificial, quando a gente compara os 3 tratamentos. Mas a maior dificuldade da fertilização é exatamente a repetição, porque o custo é muito elevado e, infelizmente, a gente não tem isso disponível no Sistema Único de Saúde. Mas casais que realmente têm a indicação da fertilização in vitro, a taxa de sucesso é muito boa. Casais que podendo chegar ali em torno de 50% a 60% de gravidez em uma tentativa. E isso, lógico, que depende da idade da mulher, da qualidade dos embriões, do problema de base dela, mas aquelas mulheres que têm um bom perfil, em torno de 6 em cada 10, elas vão engravidar numa primeira tentativa. O senhor tocou várias vezes nessa questão da idade, né? É um ponto muito importante, principalmente no que diz respeito à mulher. E hoje a gente sabe que pelo perfil socioeconômico, cultural, pelo mundo que a gente vive hoje, é cada vez mais comum adiar, né? Esse processo aí do primeiro filho e fica um pouco mais retardado, de repente o tempo passa e você perde o time. Isso. E aí, nesse aspecto, tem a questão da coleta de óvulos, né? Isso é um processo que já acontece há um tempo e ele parece que é algo que realmente é um caminho indicado para as mulheres que pensam em engravidar mais tarde? Sim, como você comentou, a gente está tendo uma mudança que a gente chama do perfil reprodutivo da população. E não só no Brasil, isso acontece em todo o mundo. Os casais cada vez tendo uma quantidade de filhos menor, tá? E isso já tem estudos mostrando um reflexo daqui a alguns anos que a população mundial pode cair pela metade, porque para que a gente pudesse repor a população, manter com a quantidade de habitantes na Terra no mesmo número, no número estável, os casais eles precisavam ter cada mulher 2,1, 2,2 filhos. E no Brasil a gente já está em torno de 1,5 filho por mulher, ou seja, a população brasileira já está em queda. Então, em todo mundo, a mulher tem tido filho cada vez mais tarde. E isso pode levar dificuldade naquele momento que ela queira ter seu filho. E para isso, recentemente, a gente teve um grande avanço na medicina reprodutiva
passou a disponibilizar o congelamento de óvulos para essa mulher. A mulher que está querendo investir na sua carreira profissional, estudar, trabalhar, adiar um pouco a sua maternidade, ela pode adiar essa maternidade com segurança. Ela pode congelar os óvulos numa idade mais jovem, em torno de 30 anos, 35 anos. Quanto mais jovem congelar, melhor vai ser. E quando ela desejar ter seu filho, caso ela não consiga engravidar naturalmente, ou se ela quiser uma gravidez com segurança, ela vai utilizar esses óvulos que foram congelados. O que a gente precisa alertar para essas mulheres é que congelar óvulos não é garantia que ela vai ter o seu bebê em casa. Congelar óvulos é uma garantia que ela vai poder tentar engravidar mais adiante. Porque muitas vezes as pacientes procuram, eu vim aqui congelar meus óvulos que eu quero ter meu bebê com tal idade. Aí a gente tem que explicar. E a ideia de congelar os óvulos ainda jovem é exatamente para que quando ela desejar engravidar aos 40 anos, ela tenha a chance da fertilização in vitro de uma mulher de 30 anos, que foi a idade que ela congelou os óvulos. Porque se ela procura para congelar os óvulos em torno de 40 anos, para ela ter um bebê com 45, a chance dela vai ser de 40, que já é muito baixa. E aí entra uma segunda discussão que a gente precisa ter com essas mulheres. A quantidade de óvulos que ela precisa ter congelado para que aumente a chance dela ter seu bebê futuramente. Tem estudos que mostram que uma mulher com menos do que 35 anos, ela precisaria ter em torno de 15 a 20 óvulos congelados para ela ter uma chance em torno de 90% de ter seu bebê futuramente. Então, aquela mulher que congela um óvulo com 40 anos, dificilmente ela consegue chegar nesse número de 15 a 20. Então, ela já vai ter uma quantidade menor de óvulos congelados e uma qualidade de óvulo que vai gerar embrião de uma qualidade inferior, com risco de ter doença genética, e isso diminuindo a chance realmente dela ter seu filho futuramente. Esse ponto da questão das doenças genéticas é outro ponto que a gente pode conversar, porque traz também essa nuance, né? Esse tipo de procedimento, ele pode trazer aí, fazer uma triagem, digamos assim, dar uma segurança maior com relação à saúde desse bebê. Como é que a gente pode avaliar isso aí? Como é que funciona essa ajuda da tecnologia nesse aspecto? E é algo que revolucionou a medicina reprodutiva. Esse ano, a gente vai comemorar 47 anos do nascimento do primeiro bebê de proveta. Acho que várias pessoas que vão nos assistir, elas devem ter visto um filme chamado Joy, que conta a história da medicina reprodutiva nas tentativas do nascimento do primeiro bebê de proveta, que aconteceu em 1978, dia 25 de julho de 1978. E a técnica da fertilização in vitro evoluiu bastante. Hoje, existem mais de 10 milhões de bebês no mundo todo que já nasceram através dessa técnica. E foi se agregando várias outras técnicas que ajudam não só na questão da gravidez, mas também na prevenção de doenças, principalmente doenças genéticas. Então, como você comentou, quando a gente está com o embrião no laboratório, ainda antes de transferir esse embrião para a cavidade do útero, a gente pode fazer estudos genéticos nesse embrião. Pesquisar se esse embrião, por exemplo, tem síndrome de Down. Pesquisar se esse embrião, se na sua família tem alguma doença gênica, por exemplo, fibrose cística, a gente pode investigar se o embrião vai ter essa mesma doença gênica da sua família e assim a gente evitar fazer a transferência desse embrião que já vai nascer ali com uma doença que em algum momento da sua vida ele vai desenvolver. Existem também a condição de você, por exemplo, já aconteceu de você ter um filho, esse seu filho ter uma doença hematológica, precisar de um transplante de medula, não ter um doador compatível com ele. Então, a fertilização in vitro, gerar um embriãozinho e testar se esse embrião é compatível com o seu outro filho. E aí, transferir aquele embrião que é compatível e quando ele nascer, ele poder doar células tronco do cordão e assim fazer o transplante para o seu outro filho que estava doente. Então, assim, existem várias possibilidades, mas a gente precisa individualizar cada caso,
tá? Para que o casal consiga utilizar a técnica, utilizar o que a gente tem disponível na medicina reprodutiva para conseguir uma gravidez e uma gravidez com saúde. É um assunto tão delicado, e principalmente quando chega nessa nuance aí do que é possível ser feito, né? Eu acho que dentro de consultório vocês devem ter, assim, muita questão psicológica também envolvida, né? Principalmente, olha, você gerar um filho para, tipo, tratar um filho que já nasceu, de repente aquele óvulo não tem ele tem algum problema, não vai ser transferido, mas ele já existe, ele já está ali. Como é lidar com crenças, com a questão religiosa? É muito delicado. E como é que vocês, médicos, né, se preparam e conversam com os pacientes nesse sentido? Como eu falei, a gente precisa individualizar não só a parte médica, mas todo esse aspecto emocional, o aspecto religioso. Mas a gente, na função de médico, quando o casal nos procura, ele procura para ouvir uma opinião, para que tenha um diagnóstico do caso. Eu não posso fazer um pré-julgamento desse casal. Eu não posso deixar de falar o que a gente tem disponível, acreditando que aquele casal não quer esse tratamento. Eu tenho que colocar apresentar tudo, né, na mesa, entendeu? Colocar todas as possibilidades e junto construindo esse caminho. Não, o meu limite vai até aqui, doutor Marcelo. Daqui eu não vou adiante. A gente podia falar aqui em doação de gametas. Casais em que o homem não tem espermatozoide, ele pode recorrer a um banco de sêmen para juntar o sêmen de um doador com o óvulo da esposa e transferir o embrião para a esposa. Tem casais que não vão para esse caminho. Mas a minha obrigação como médico especialista é colocar todas as possibilidades na mesa. Eu não posso... eu estou aqui com a Elba. Não, eu acho que a Elba não aceita um sêmen de doador, então eu não vou falar. Eu tenho que colocar todas as possibilidades e aí, junto com as crenças desse casal, junto com aquilo que ele quer em termos de tratamento, construir o caminho. Tem muitos casais que não desejam ir para a reprodução assistida, para a fertilização in vitro. Mas a gente sabe que aquele tratamento de baixa complexidade, a chance para o casal é muito baixa. Mas se ele coloca, não, o nosso limite não vai até a reprodução assistida. Tranquilo, eu vou estar com você ajudando até onde você deseja ir. E sendo muito justo e claro com as possibilidades. Também não posso estar adorando uma pílula e dizer, não, se mantenha nesse tratamento de baixa complexidade que vai dar certo. Enquanto o casal tem uma qualidade seminal muito ruim ou tem trompa obstruída, que a gente sabe que realmente não vai dar certo. Eu acho que é uma construção que a gente tem que ter com o casal e a equipe. E é uma equipe multiprofissional. Você falou da questão psicológica. A gente tem na equipe psicóloga, a gente tem na equipe nutricionista, embriologista, vários profissionais que vão estar juntos acolhendo esse casal. Vamos falar um pouquinho sobre outro ponto sensível nesse aspecto, que é a questão de custo, né? Para muitas pessoas ainda é muito difícil entrar em um tratamento assim, iniciar, justamente porque tem todo esse caminho a ser percorrido e o limite é extenso também. Então, de repente, você vai conseguir ter ali um valor que você consegue investir, mas até ali não dá para você. Você precisa de um procedimento a mais e aí você pode ter que desistir. Como é que é hoje essa questão de custo realmente? Como é que vocês lidam com isso? Infelizmente, o fator custo, o fator financeiro é algo ainda limitante para um grande número de casais. E a gente não tem isso disponível no Sistema Único de Saúde. São poucos os serviços no Brasil. Aqui em Fortaleza, no Ceará, a gente não tem. No Nordeste, eu acho que a gente tem um único serviço, que é uma maternidade em Natal. Tem alguns outros serviços no Sudeste e Sul do país. Então, e a saúde suplementar, os planos de saúde também não traz nenhuma cobertura. O que a gente precisa deixar o casal bem atento é não adiar uma decisão. A gente sabe que existe o custo, que precisa ter esse planejamento financeiro, mas muitas vezes o casal acaba adiando a tomada de decisão, em algumas situações insistindo no tratamento de baixa complexidade, que também tem um custo menor, e demora para fazer essa mudança para o tratamento da alta complexidade, que seria a fertilização in vitro.
E quando ele decide ir para a fertilização in vitro, acaba que o prognóstico já vai ser um pouco mais diminuído, um pouco ruim, porque a idade da mulher já passou. Então, fica realmente nessa tomada de decisão e o casal fica ali meio que entre a cruz e a espada. Eu não posso demorar, porque tem a minha idade que vai me cobrar, mas eu não estou preparado no momento. Então, existem algumas alternativas, não só das clínicas, mas, às vezes, outros serviços que tentam oferecer um financiamento. Então, a mensagem que tem que ficar, se existe esse desejo do casal, é conversar e ver a melhor forma de viabilizar. Mas, às vezes, você adiar vai trazer um custo muito maior e com os resultados inferiores. Agora, eu queria trazer aqui uma reflexão que, normalmente, a gente, quando olha para essa questão da fertilidade, da infertilidade, a gente olha muito para o casal, para a dor do casal, né, de quem procura. Mas eu queria trazer aqui uma visão do profissional, porque esse tipo de profissional específico, ele precisa ter uma qualificação absurda, tecnicamente falando, mas ele precisa também ser um profissional humanizado porque lida com dores muito profundas das pessoas, né? Eu queria que você falasse um pouco, doutor, sobre essa posição, porque, ao meu ver, leigamente falando, é um tipo de especialidade que não cabe para todo profissional, porque precisa realmente ter esse olhar mais humanizado, né? Eu queria que você falasse um pouco como é essa trajetória profissional, tanto ali nos casos que infelizmente não são resolvidos e tem aquela dor, e também como é a sensação de entregar um bebê nas mãos de uma mãe, de um pai, depois de um processo longo percorrido. Isso você tocou no assunto que muitas vezes as pessoas, às vezes até os próprios pacientes, né, que estão de fora, acham que a gente trata somente como um número, como um percentual de gravidez. Mas toda a equipe por trás, ela está ali nessa luta e sofre também. Eu digo muito para os casais que a gente dá um resultado de um teste de gravidez positivo, é fácil. O difícil é você acolher o casal e dar o resultado negativo, né? Consolar esse casal, mostrar alternativas para esse casal. Para isso, a gente precisa ter, e está muito fortalecido, o engajamento da equipe. Quando você fala, colocando na posição como médico, mas para a gente chegar até ter o embrião, você tem o médico, você tem o embriologista, você tem o nutricionista, o psicólogo. Então, a gente tem todo esse time e que quando um casal entra nessa jornada, e a gente costuma realmente dizer que é uma jornada rumo ao positivo, uma jornada da maternidade, é porque não é um processo tão simples e não é um curto tempo. Muitas vezes os casais passam meses nesse processo. E a gente procura acolher o máximo possível o casal. O casal ele passa em consulta com o médico, a gente já fala de todo o processo e muitas vezes naquele momento existe um bloqueio de muitos casais, que é curioso que a gente toca no assunto e o casal sai e vai conversar com a equipe de enfermagem. E a equipe de enfermagem diz, o casal estava com essas dúvidas. Poxa, eu conversei com ele sobre isso, mas é que ali naquele momento é muita informação e ele fica meio que bloqueado. Por isso que a gente reforça toda a informação com a equipe de enfermagem, que explica todo o processo, as medicações, que é uma parte também sensível do tratamento. Passa pela equipe de embriologia, que ela vai entender todo esse processo e assim a gente vai ganhando essa confiança, acolhendo esse casal, para estar junto tanto no positivo quanto no negativo. E a gente, por trás, comemora também, né? A gente, recentemente, a gente fez um evento no serviço onde eu trabalho, do Dia das Mães, e, assim, é muito gratificante a gente ver as mães voltando à clínica e fazendo o seu testemunho de como se sentiram bem acolhidas e como aquilo ali foi importante durante a jornada. Mulheres que já tinham passado por 3, 4 perdas gestacionais, que é outro tema. Às vezes o problema não está em engravidar, às vezes o problema está em manter a gestação. E esses casais são muito sofridos, né? Existe uma cobrança do próprio casal, que às vezes se cobra, e isso interfere naquela relação conjugal, cobrança muitas vezes da família,
às vezes não diretamente, mas às vezes perguntas que são muitas vezes colocadas numa situação que, você perdeu, mas isso acontece, isso é comum, você já engravida novamente. Então a gente vive todo esse processo, comemora nos momentos felizes e também sofre nos momentos ruins, tá? A gente tem, lógico, que os grupos de WhatsApp dos profissionais da clínica, de manhã, é o momento que a gente mais comemora ou que mais sofre, que é quando o casal acorda e a mulher faz na primeira urina da manhã o teste de gravidez. E às vezes de manhãzinha cedo, 6 horas, 6h30, já passa os resultados para a gente e a gente fica comemorando aquele resultado positivo e realmente também sofre bastante com o resultado negativo. É um ciclo bem complexo e difícil, né? Prazeroso e ao mesmo tempo triste, enfim, é uma oscilação de emoções. E às vezes o casal tem aquela expectativa, como eu te falei, de ter uma resposta, e às vezes a gente está diante de um caso que a gente não tem resposta. E tanto o casal, na angústia de ter essa resposta, de eu dizer, você não consegue engravidar por esse motivo, e a gente naquela luta de tentar encontrar um motivo para dar essa resposta para o casal. Então, é uma especialidade difícil, a gente tem que saber trabalhar em equipe, tem que saber lidar com essas questões emocionais, por isso que existe a psicóloga na equipe não só para dar esse suporte aos pacientes, mas também dar suporte aos envolvidos, aos médicos, à equipe de profissionais, à equipe de colaboradoras da gente. Doutor, a gente começou falando sobre a idade correta de procurar uma ajuda médica, em que momento eu devo fazer isso. Agora, eu queria que você falasse para a população de uma forma geral. A gente sabe que hoje há uma mudança de comportamento, de hábitos, né, pela própria mudança do mundo, né? A gente está muito exposto a muita coisa. Antigamente as pessoas tinham 6, 7, 8 filhos rápido, né? Hoje o perfil socioeconômico, que a gente já conversou também, tudo muda. Eu queria que você falasse para as pessoas que ainda não estão nesse momento, né, de pensar na gravidez, ainda são bem jovens, ou que pensam num planejamento futuro, como é que essas pessoas devem encarar a si mesmas, né? A sua própria qualidade de vida, o seu processo, o que é que eu preciso fazer para ter uma vida reprodutiva saudável quando esse momento chegar? Existem algumas recomendações que acho que quase todos nós sabemos, mas a gente precisa reforçar e que vai impactar não só na questão da fertilidade, mas na saúde como um todo, do estilo de vida. Uma boa alimentação, uma boa atividade física, se manter ativo, qualidade de sono. Hoje tem se observado muito a questão do sono interferindo nas doenças e também na questão reprodutiva, e controle do estresse. Tá? Esses são 4 pilares do que a gente chama da medicina baseada no estilo de vida. Hoje existe uma especialidade médica que seria essa, a medicina do estilo de vida. Então tem esses 4 pilares. Em relação, quando a gente vai pensar na parte reprodutiva, propriamente dita, eu acho que, apesar de muitas vezes o homem ou a mulher, o casal, não estar decidido a realmente constituir uma família e ter filho, isso precisa ser conversado. E esse casal precisa responder, ou a mulher precisa responder, pelo menos 3 perguntas. Se deseja ser mãe, em que momento ela quer ter o primeiro filho e quantos filhos ela deseja ter. Porque quando se tem essas 3 respostas, ela vai conseguir fazer o que a gente chama de um planejamento reprodutivo. E quando, alguns anos atrás, a mulher ia no ginecologista desde a sua primeira menstruação e tem aquela visita anual no ginecologista geral, quando se falava da parte reprodutiva, só se falava de métodos contraceptivos. Hoje, a abordagem do ginecologista geral está mudando e deve ser mudada. Se falar não só da questão anticoncepcional, dos métodos contraceptivos, mas também fazer esse planejamento reprodutivo. Porque hoje ela tem armas que ela pode fazer esse planejamento com segurança. Antigamente não tinha. Hoje ela já pode fazer. Existe o congelamento de óvulos, congelamento de sêmen. Ela pode ter essa visão de um diagnóstico precoce de endometriose, para ela ter um controle da doença e essa doença não comprometer a sua fertilidade. Então, hoje existe um arsenal em que o ginecologista geral
pode estar junto com essa mulher fazendo um planejamento reprodutivo, um planejamento contraceptivo, mas também um planejamento de filhos. Então, isso precisa ser tocado já no consultório desde a sua primeira menstruação, ao longo da vida reprodutiva da mulher. Maravilha. Queria que a gente encerrasse com uma mensagem, né? Que se eu deixasse aí uma mensagem para quem está nesse perfil, para quem está enfrentando esse complexo passo a passo, e deixasse também o seu contato para mais informações, para as pessoas que desejam realmente encontrar um caminho onde podem lhe encontrar, e deixasse aí essa mensagem final para quem nos assiste. Tá. Hoje, a mensagem final que eu acho que a gente tem que ter, que se você deseja ter um filho, se uma mulher se ver como mãe, ou se um homem se ver como pai e deseja ter a sua família, procure ajuda e tente se informar, porque hoje existem várias possibilidades. A gente não comentou aqui, existem mulheres que nos procuram para ser mães solo. Não tem o seu relacionamento, está vendo ali a idade passar, mas sonha em ser mãe. Hoje é possível ela ser mãe solo. A gente tem casais homoafetivos femininos ou casais homoafetivos masculinos, que desejam constituir uma família. Isso é importante a gente falar, porque Isso. toca também é outro ponto sensível, acontece, é real, Muito. está aí no perfil das famílias, né? Então é importante também a gente frisar isso, dessas possibilidades que existem e são reais hoje. Isso. Então, se você tem esse desejo, não fique em casa. Hoje a gente tem a internet, você pode fazer uma busca inicial e marcar uma consulta com um especialista para tirar suas dúvidas e fazer esse planejamento. Mãe solo, pai solo, casais homoafetivos masculino ou feminino, um casal heterossexual. Então, hoje a gente tem todas as possibilidades e que você pode ter esse seu sonho realizado. Então, busque informação e vá em busca do seu sonho, que é possível. Acho que a principal dica é essa. E sempre ficar atento na questão de quando tornar isso realidade. Porque, infelizmente, o fator idade é algo que tem que estar dentro desse planejamento. E é algo que a gente vê que é recorrente no consultório. Se eu soubesse que a minha idade ia atrapalhar tanto, eu tinha tentado mais cedo. Se eu soubesse da possibilidade de congelar os óvulos, eu teria congelado. Então, é informação. E esse espaço que você abre aqui é essencial para a gente estar cada vez mais divulgando essas informações. Maravilha. Doutor, para encontrá-lo, quais são os seus caminhos? Deixa o seu Instagram, onde você atende. Vou deixar o Instagram, a gente tem o Conselho Regional de Medicina, ele coloca algumas limitações para a gente divulgar informações, mas o Instagram acho que é fácil de acessar. Marcelo Cavalcante Reprodução, você pode encontrar lá. Muito obrigada pela presença, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigada também pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Elba, fica à disposição. A gente fica por aqui e até a próxima.